E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma pergunta que me fazem direto, que me fazem com muita frequência, que é: devo falar de drogas com o dependente químico? E com certeza é um assunto que não é debatido com as famílias. Então você, familiar, preste muita atenção nesse vídeo, pois aqui eu vou explicar o que se deve fazer quando o assunto é drogas e dependente químico na ativa. O dependente químico, quando está na ativa, ele não quer saber de nada. Ele não presta atenção em nada, não presta atenção em ninguém. Ele só quer saber de arrumar dinheiro e conseguir mais droga. Então, você se pergunta muitas vezes se deve falar sobre drogas com ele. E a partir do momento em que seu filho, seu familiar está na ativa, ele não se preocupa mais com a sua opinião. Não é que ele não gosta mais de você. Ele gosta de você, mas ele não demonstra esses sentimentos. Porque ele está dominado pelo vício, pela escravidão do mundo das drogas. Então não vai adiantar você falar com ele sobre drogas, os males que elas causam na pessoa, em ele mesmo, ou até mesmo na família. Ele não vai dar muita bola. Talvez no máximo ele vai prestar atenção em você com a segunda intenção, que será conseguir algum dinheiro com você. Então, na minha opinião, se você tem essa dúvida e não me perguntou ainda, ou já perguntou, eu vou responder ela agora. Devo falar com meu filho sobre drogas? E a minha resposta é não. Você não deve falar com seu filho sobre drogas. O dependente químico, ele não está preocupado com nada. E simplesmente, ele só tem olhos para ele mesmo. Ele se torna uma pessoa muito egoísta, que pensa somente no próprio umbigo. E o que acontece é que o seguinte: de tão fissurado, tão compulsivo e impulsivo que ele está pela próxima dose, não vai adiantar você chegar, quando ele chegar em casa, sob efeito da substância, e você querer falar com ele sobre a substância, sobre o mal que ele está fazendo para ele mesmo, sobre o mal que ele está fazendo para a própria família dele. Não vai adiantar nada. Até porque ele vai estar sob efeito da substância e, na verdade, a única coisa que ele quer ouvir é: você quer mais dinheiro? E com certeza você que está em claro, esperando ele chegar em casa para dar aquele sermão, aquela bronca, você não vai fazer isso. Você não vai dar dinheiro para ele. Você não vai oferecer dinheiro para ele. Com certeza, essa é a última coisa que você faria. Até porque você está preocupada. Muitos dos casos vocês não sabem como lidar com essa situação. E o que acontece? Vocês acabam enfiando os pés pelas mãos. E em muitos casos, eu já ouvi relatos de mães, principalmente, falando: eu falo de droga com meu filho, quando ele chega principalmente, eu dou um sermão, eu dou um esporro, eu brigo, eu xingo, somente pela questão do desabafo. Já que ele faz isso para mim, ele vai ter que me ouvir. E na verdade, isso não é o mais correto, porque a comunicação mais correta que você deve ter com ele é uma comunicação assertiva, calma, objetiva. E na verdade, quando ele chega sob efeito de substâncias, o mais correto de se fazer é ignorá-lo. E não começar a puxar assunto, conversar com ele, dar atenção para ele. Porque ele vai se sentir no direito de chegar todo dia sob efeito de substâncias, e ele vai saber que ele vai ter atenção em casa, mesmo que seja esse tipo de atenção, uma briga, uma discussão, uma palestra. E na verdade, o mais correto é você ignorá-lo, para que ele se sinta desgostado do mundo das drogas. Então, quando você ignora ele, para ele se sentir assim, ó: poxa, eu chego em casa sob efeito
e eu sou ignorado por todo mundo. Eu chego em casa sob efeito e não tem comida. Eu chego em casa sob efeito e não me deixam tomar um banho. Eu chego em casa sob efeito da droga e a minha cama tá bagunçada, o meu quarto tá sujo. Isso ele tem que ver. Isso tem que ser mostrado para ele de uma forma correta. E quando ele chegar são, sem estar sob efeito da substância, você conversa com ele, mas sobre outros assuntos. Você começa a influenciá-lo ele para uma nova vida. Você mostra para ele, falando com o emocional dele, como é bom quando ele chega em casa e não está sob efeito da substância. Você mostra para ele que você o ama, que você gosta dele quando ele está principalmente de cara limpa. Aí sim, ele vai conseguir distinguir que quando ele está sob efeito, parece que ninguém gosta dele, parece que todo mundo escorraça ele. E na verdade, é isso mesmo. Ninguém quer ter um filho sob efeito de substâncias e vai tratá-lo bem. Não é o correto, não é o que eu recomendo. O que eu recomendo é que você ignore ele, nem fale com ele. De preferência, deixe ele se virar sozinho. Não tem comida, você explica 1, 2 vezes. Você só vai jantar quando todo mundo jantar junto. Você só vai ter roupa lavada quando você lavar. Você só vai ter seu quarto limpo quando você limpar. Então eu digo uma coisa: se você quer falar sobre substâncias, sobre drogas com alguém, procure uma ajuda especializada. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um grupo de apoio. Aí sim, você vai estar com pessoas que já passaram por essa problemática, você vai estar falando com pessoas que estudaram sobre a problemática e elas vão ter o melhor caminho para te dar. Já o dependente químico, ele não tem resposta nenhuma para te dar, porque na verdade na vida dele, ele só pensa em adquirir a substância e não em parar de usar. Por isso que não é aconselhado conversar sobre drogas com o dependente químico que está na ativa, principalmente se ele está sob o efeito da droga. Se você quer desabafar, faça uma terapia, procure uma ajuda especializada, como eu falei anteriormente. Vá a um CAPS, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure um grupo de apoio. Aí sim, você vai ter todas as suas dúvidas sanadas. Tudo que você precisar de apoio, você vai ter nesses locais. No psiquiatra, se você precisar de medicação, você vai ter. Na terapia, você vai ter exercícios para você fazer, para você sair desse fundo de poço que o dependente químico causa na família também. Então, não fique procurando desabafar com o dependente químico, porque ele não quer te ouvir. Ele simplesmente quer mais uma dose. Ele quer que você vá dormir, deixe ele em paz e, o mais comum, facilite tudo para ele. De preferência, dê comida, roupa lavada, dê dinheiro e faça tudo o que ele quer. Deixe ele dormir até tarde, deixe ele sair de noite no outro dia para usar mais substâncias. Isso é o que o dependente químico quer. E eu falo isso porque eu vivi isso, porque eu fiz isso. Por longos e longos anos eu fiz isso. Eu não trabalhava mais, eu queria dinheiro, eu queria cigarro, eu tinha comida de madrugada, eu tinha roupa lavada, eu tinha roupa passada, eu tinha roupa guardada, quarto limpo, tudo que um dependente químico que está na ativa não merece. E o que acontecia? Quando eu chegava em casa sob efeito da substância, eu tinha atenção. Eu tinha a atenção que eu falei para vocês anteriormente. A minha mãe, principalmente a minha mãe, ela me dava um sermão, fazia um discurso, me dava uma palestra de madrugada. E mesmo eu não gostando, eu tinha atenção. E é o que mais um dependente químico quer, é ter atenção. Claro que se no final toda essa conversaiada ela me dissesse assim: Diego,
Tu quer um dinheiro? Com certeza eu ia dizer que sim. Então, não desabafe com seu filho, com seu marido que está sob efeito. Ignore-o. Pode ser difícil, vai ser difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas com certeza, a partir do momento em que seu filho for ignorado, se sentir rejeitado, vai chegar uma hora em que ele vai começar a te ouvir. E aí vocês começam aos poucos. Vocês começam a ter um diálogo sobre outras coisas. Sobre como está no momento a vacina, o Covid. Vocês trocam ideias sobre qualquer coisa. Vocês assistam um jornal junto e tenham uma ideia de alguma coisa que está passando no mundo ou até mesmo no seu bairro. E aí, quando ele der uma entrada, você começa a tocar no assunto de uma forma calma, objetiva, clara. Não chegue apedrejando ele, dizendo: e aí, quando é que tu vai mudar de vida? Quando é que tu vai largar essas drogas? Porque eu não te aguento mais assim. Não é assim que se faz. Se você quer falar dessa maneira, que não aguenta mais o seu filho, que quando é que ele vai largar, procure ajuda. Faça uma terapia, converse com o psiquiatra, que com certeza vai ser o melhor caminho que você vai tomar. Vai ser a melhor decisão tomada nos últimos tempos que você vai ter. Mas o dependente químico, ele não está preocupado com você, ele não está preocupado com a família, ele não está preocupado com ninguém. Então por isso que eu digo, não converse com ele sobre drogas. Não adianta você explicar para ele que fumar maconha é ruim, que cheirar cocaína é pior ainda, ou que fumar crack é pior, que vicia, porque ele vai ter sempre uma resposta pronta na ponta da língua. Não, capaz, eu não sou assim, ou eu uso só de vez em quando, eu paro quando eu quero. Não, eu não bebo todo dia. Então, não adianta você se armar contra ele, porque ele vai estar mais armado ainda. E o que vai acontecer? Ele vai achar que a família está contra ele e ele vai se fechar ainda mais. Então ele talvez vai trabalhar ou vai fazer alguma outra coisa para sustentar o vício. Não vai mais parar em casa direito, vai tomar banho, essas coisas no horário que você liberar para ele, mas ele não vai dar mais nenhum tipo de atenção para você. E aí fica muito mais difícil você conseguir influenciar uma pessoa que mal para dentro de casa. Por isso, faça o seguinte: deixe ele, ignore ele quando ele estiver sob efeito. Não fique xingando, agredindo, ameaçando, até mesmo batendo nele, porque não vai resolver nada. As coisas só vão piorar nesse sentido. Por isso que eu digo, tenha uma comunicação assertiva com seu filho, com seu marido. Explique para ele, mostre do lado emocional para ele, que ele é muito importante para você, que você não vive sem ele, mas quando ele está de cara limpa, quando ele está sob efeito da droga, você nem fala com ele, você finge que ele nem existe. No máximo, diz para ele: você vai dormir no sofá se ele for seu marido. Se ele for seu filho, você não fala nada. Não abre a porta e diz: vai pro teu quarto. Não tem comida, não tem nada. Você não estava aqui no horário que era para estar. E deu, não fale mais nada. É assim que funciona e é assim que deve ser. Por isso, não adianta você desabafar com ele. Não desabafe com ele. Ele não vai desabafar com você. Ele não é uma pessoa instruída para te dar um bom retorno, porque ele está sob efeito da substância. E quando a pessoa está sob efeito da substância, ela só pensa nela mesma. Ela só quer saber de uma coisa, que é buscar cada vez mais drogas, usar cada vez mais.
Então ela não está preocupada. Ele não está preocupado se você está sem dormir, se você acordou de madrugada e vai ter que ir trabalhar de manhã cedo. Ele não está preocupado com isso. Pelo contrário, ele não está. E você fica aí criando rugas, se preocupando cada vez mais. E na verdade, o que você tem que fazer é o seguinte: você deve se preparar cada vez mais para lidar com ele, com essas situações. Então faça o seguinte: cuide de você, viva a sua vida, procure ajuda. E aí você vai me perguntar: que tipo de ajuda, Diego? E eu já te falei: um psicólogo, um psiquiatra, grupos de apoio, vá numa espiritualidade, se fortaleça com Deus, com a sua espiritualidade de preferência, não importa qual ela seja, mas se fortaleça. No grupo de apoio vai ter o momento da espiritualidade, vai ter o momento de você desabafar a sua problemática com os familiares. Muitos dos familiares estão lá pela primeira, pela segunda vez, vão escutar o seu problema. Mas muitos já passaram por isso que você está passando e vão saber te dar uma resposta bem correta sobre o que você deve fazer. E a partir do momento em que você se prepara, em que você começa a adquirir ferramentas de como lidar com essas situações, tudo vai ser mais simples, tudo vai ser mais fácil para você. Mas isso só o tempo irá dizer quando vai ser mais fácil. Não adianta você meter o pé na porta e dizer: olha aqui, ó, a partir de hoje você não vai mais fazer isso, você vai mudar de vida e eu não te aceito assim. Talvez dê certo, mas se o seu filho for corajoso, talvez ele diga: não, eu vou morar na rua, eu vou morar com um amigo. Então, não, muitas vezes o radicalismo não dá certo. Como você conhece bem o seu filho, você deve saber até que ponto ele vai. No meu caso, o radicalismo adiantou. Eu fui pressionado pela minha família e me botaram contra a parede e me disseram assim: ou você vai se internar e mudar de vida, ou você não sai mais de casa. Se tu sair, tu tem horário para chegar. E quando se eu saísse, eu não ia conseguir voltar no horário. Primeiro que eu não tinha um relógio. E segundo, que quando a partir do momento que eu fosse pra rua, começasse a usar substância com alguém, não importa de que jeito eu fizesse, eu não ia conseguir me controlar no horário. Porque eu queria mais e mais e eu não ia ver fim. Então por isso, pense bem na atitude que você vai tomar, porque toda atitude tem uma consequência que vai acontecer logo depois. Se você acredita que seu filho teria coragem de morar na rua, não adianta você ser radical. Se você acha que seu filho não tem coragem de morar na rua, talvez você possa ser radical. Isso que eu estou tentando explicar. Mas eu não posso tomar a decisão por vocês. Por isso que eu digo, tente influenciá-lo ao máximo. Tente não, faça isso. Influencie ele, porque influenciar salva vidas. Eu fui influenciado da maneira que os meus pais conseguiram, que foi sob pressão com radicalismo. Mas existem outras maneiras, e a mais correta é falando com o emocional, tendo uma forma clara e objetiva de conversa, sem xingamentos, sem discussões, sem agressões, sem palestras. Com certeza é muito mais fácil. E não adianta falar sobre drogas com eles. Eles não vão entender. Eles já sabem que droga não faz bem para a saúde, não faz bem para ele, não está fazendo bem para a família, está destruindo tanto ele quanto a família.
Por isso que eu digo, se você quer conversar sobre drogas com alguém, converse com alguém que estuda sobre a problemática ou que já tenha vivido na prática sobre o que está acontecendo, mas não com o dependente químico, principalmente quando ele está sob efeito das substâncias. Pense nisso. Ponha em prática o que eu estou lhe dizendo. A partir do momento em que você ver esse vídeo, você vai ver que você tem que mudar talvez alguns conceitos, que o que você está fazendo não é o mais correto. E a partir desse momento, você vai ver que talvez você xingando, você brigando, você gritando, você batendo boca com ele, só está piorando a situação. E a partir do momento em que você chega em casa do trabalho e ele está lá, de cara limpa, não está sob efeito, você convida ele para uma janta, você faz o prato que ele gosta, vocês conversam, vocês dão risada, vocês começam a ter um convívio, mesmo que seja por um curto prazo de tempo. Vai chegar um momento em que ele vai perceber que como é bom aquele momento que ele viveu com a mãe e com o pai, que ele está limpo. Que quando ele chega em casa sob efeito, ele é ignorado e rejeitado. Mas isso é só o tempo. Não adianta você fazer uma, duas vezes e achar que ele vai mudar. Mas com certeza vai chegar um momento em que ele vai ver que ele está perdendo muito, se drogando. Por isso, não brigue, não xingue e não converse com ele sobre drogas. Essa é a minha opinião e é o mais correto. Porque a minha mãe me falava, droga faz mal, não usa, e eu saía, pedia um dinheiro para ela e eu ia lá e usava. Então, não resolve falar de drogas com o filho, com o marido dependente químico que está na ativa. Ficamos por aqui e vem para a recuperação.